Bem-vindos à parte 2 da rotina completa para iniciantes. Agora vamos falar sobre os membros inferiores, sobre a importância de como treinar os membros inferiores de forma eficaz para os iniciantes, ok? Assim como todos os adendos possíveis para que você venha realmente implementar isso de forma mais segura na sua vida, ok? Agora vamos ao principal adendo aqui, principal de todos mesmo. Leia a descrição para você ver recomendações de outros vídeos, tá? Que estão no Instagram, sobre a execução correta dos exercícios. Todos os exercícios que forem primordiais para iniciantes, que eles saibam a execução correta, que eles saibam a técnica correta, vai estar na descrição. Então, não percam a chance de ver a descrição também ao final do vídeo, beleza? Fique agora com a rotina completa para iniciantes. Vamos lá! Exercício número 1 da rotina de membros inferiores, sempre para iniciante, deve ser a elevação pélvica. Por que isso? Simples. Porque normalmente iniciantes têm a musculatura do glúteo muito inibida. Isso é decorrido de uma coisa muito simples, que é a vida cotidiana normal. Se você trabalha, se você tem que passar muito tempo no trânsito, se você estuda, você está muito tempo sentado. Isso, você fica sentado onde? Em cima do seu glúteo. E isso, a médio e longo prazo, acaba fazendo com que essa musculatura fique muito inibida, pouco sensível ao estímulo em si de ativação. Ou seja, nosso cérebro não consegue coordenar os neurônios para ativar o glúteo com perfeição, tá? E aí que entra um ponto interessante. A elevação pélvica é justamente para a gente começar o treino de inferiores, para dar esse estímulo inicial no glúteo. Logo, quando ele receber estímulo inicial, principalmente no exercício tão focal quanto a elevação pélvica, porque ele vai ativar o glúteo de forma isolada, entre aspas, tanto da origem para a extensão quanto da extensão para a origem. Ou seja, o pico de contração vai ser bem no meio do glúteo máximos. Então, ela é e deve ser o primeiro exercício para membros inferiores na rotina de iniciante, tá? Sempre. Quando você vai parar de usar a elevação pélvica? Isso aqui, galera, vai ficar para outro vídeo, porque agora vamos para a execução do movimento em si. Na elevação pélvica, tem alguns pontos que vocês vão ter que se atentar. Por exemplo, distância dos pés, ela deve ficar mais ou menos na distância da axila, tá? Ou na distância do deltoide. Algumas pessoas vão ficar mais confortáveis com o posicionamento dos pés na distância da axila e outro na distância do deltoide. Para o nosso princípio aqui, para o nosso fundamento, isso não interfere em nada. Mas tem um ponto aqui muito interessante, que é sobre o alinhamento mecânico do membro inferior, que você também já deve ver na descrição, tá? Veja a descrição para ter uma orientação melhor sobre isso. Mas, de forma simples, seu joelho vai ficar sempre na mesma direção da pontinha do pé. Logo, como ela está com o fêmur nesse posicionamento, a pontinha do pé dela vai ficar um pouquinho mais rodada para fora. Só um pouquinho, Ju. Perfeito. Pronto. Roda um pouquinho mais para dentro. Eu girei demais, por favor. Não, para dentro, para dentro. Isso, perfeito. Aqui, ó, mesma coisa. Joga o joelho um pouquinho para fora, Ju. Pronto. Agora o alinhamento mecânico do membro inferior está feito. Após isso, ela vai executar o movimento. Que vai ser o quê? O tronco completamente como um bloco, está se movendo como um bloco completamente estático. E a única coisa que se move vai ser a articulação do quadril em si. Apenas a articulação se move. A cabeça, galera, ela deve ficar o mais neutra possível, tá? Ela não deve flexionar muito o queixo e nem jogar muito para trás. Deve se manter como ela está executando aí. E como já é ressaltado nos vídeos que estão aqui na descrição, abdômen, o transverso no geral, deve ficar completamente travado. Ela não deve estufar a barriga durante esse movimento. Mas olha que coisa interessante, essa aqui é a elevação pélvica para níveis intermediários, quando a pessoa já está conseguindo ter uma consciência muito maior de corpo. E lembra que aqui o foco é iniciantes? Então, qual é a elevação pélvica para iniciante? É isso que você vai ver agora. O iniciante em si vai começar com essa execução aqui. Para níveis bem iniciais mesmo, completamente sedentários, não precisa adicionar peso algum mesmo. A pessoa já vai sentir o glúteo queimar até a alma querer sair do corpo, tá? Somente de colocar o peso corporal aqui. Então foquem nisso. Enquanto a pessoa estiver sentindo o estímulo de glúteo queimar pra caramba, literalmente vai relatar isso, tá? Você vai sentir isso se você for fazer. Glúteo vai queimar pra caramba, somente com o peso corporal, manter o peso corporal. 15, 20 repetições, tá, galera? Iniciante aqui. 15, 20 repetições pra cima, se você conseguir trabalhar com isso. Pode executar, por favor? Perfeito, pode continuar. O padrão dos pés continua o mesmo que eu já demonstrei, tá? Mas olha só que coisa interessante. A cervical, para se manter alinhada, você não pode colocar a cabeça muito para baixo, o queixo muito para baixo. Porque quando você subir,
vai tender a encostar o queixo no peito, tá? Certo? Levar na direção. Então, para evitar isso, você coloca o queixo nesse posicionamento, um pouquinho mais para cima, nesse movimento aqui, para que quando você subir, não perca a curvatura natural do cervical. E esse é um ponto muito importante. Aí você vê que a pessoa começou a progredir, já não está sentindo mais estímulo quase algum no glúteo quando está fazendo com o peso corporal livre, aí agora que você começa a sacrificar a alma da pessoa. Coloca o colchonetezinho, coloca o pezinho, bem posicionado, pode segurar, por favor. Perfeito. E manda a pessoa executar. Padrão de pernas, o mesmo, tá bem? E lembra, sempre na fase concêntrica, soprar com força, e na fase excêntrica, inspirar, mantendo sempre quem travado? O transverso do abdômen travado, tá bem? Seu abdômen vai ficar travado durante todo o movimento. E esse é o exercício número 1 para você dar aquela ativação inicial perfeita, massiva no seu glúteo. Agora que a gente vai começar a trabalhar mesmo os membros inferiores, tá? Com quem? O rei deles, agachamento. O segundo exercício vai ser o agachamento em si. Lembrando, aqui estamos tratando de vários tipos de iniciantes. Então, se você é um iniciante que nunca fez agachamento, primeiro você vai fazer, obviamente, com peso corporal. E para isso, galera, já tem aqui no vídeo abaixo da descrição um link do meu vídeo no Instagram falando como você executar um agachamento, tá? Que é sobre o fundamento básico do agachamento. Veja lá os vídeos, para eu não estender muito esse vídeo aqui. Já tem lá. Aí você começa executando um agachamento normal e aí você transfere esse fundamento para quem? Após ter feito o agachamento normal, você vai fazer o agachamento globet. Que é o agachamento segurando o pezinho aqui em cima. Vou demonstrar inicialmente com o peso aqui em cima, tá? Para vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Segurou o pezinho aqui em cima. Obviamente, um peso que vocês têm prioridade, conseguem segurar aqui sem se cansar, tá bem? Se posicionou. Esse é o detalhe interessante do agachamento globet. As nossas escápulas não podem ficar abertas, elas devem ficar fechadas em todo momento. Então nós executamos ele no agachamento normal com as escápulas a todo momento travadas. Nunca podemos deixar as escápulas abrirem, os ombros irem para frente. O fundamento inicial da gente fazer o globet como segunda opção de agachamento depois do peso corporal livre é justamente esse, trabalhar essa consciência de manter as escápulas fechadas. Por que isso, cara? Lembra do vídeo sobre membros superiores? Quem é fraco? Trapézio médio, inferior e romboides. E quando a gente fortalece eles, todos os nossos treinos de superior e de inferior vão ser potencializados. Então esse aqui, o globet com peso em cima, já vai ser para a gente potencializar isso aí. Depois do globet com peso em cima, vem quem? O globet com peso embaixo. Pode executar, por favor? Isso, segurou embaixo. Mesmo padrão. Pode virar para lá, por favor. As costas. Escápulas estão abertas, a gente fecha as escápulas inicialmente, fecha as escápulas. Escápulas agora estão em neutro. É isso que a gente quer, escápulas em neutro. Aí a gente começa a executar o agachamento normal, mantendo a escápula sempre travada. Pode executar, por favor? Manteve a escápula travada e subiu. Se conseguir fechar um pouquinho mais ainda, assim, seria excelente. Isso. Pronto. E aí a gente vai conseguir criar essa consciência de deixar as escápulas travadas, ok? Durante o movimento. Após fazer o agachamento globet, porque você não vai ficar fazendo com esse kettlebell para sempre, você vai fazer quem? O agachamento com barra embaixo. Pode colocar o peso ali, por favor? Obrigado. Muita gente fala que isso aqui se chama agachamento terra. Não, galera, isso aqui é um agachamento, não existe agachamento terra, tá? É um agachamento convencional, só que com a barra embaixo. Para que isso? Trabalhar o mesmo princípio que eu falei anteriormente. Fechou aqui as costas, costas normal, fechou as costas e mantém elas travadas durante todo o movimento de agachamento, ok? E aí os fundamentos do agachamento que estão no vídeo abaixo, sobre o espaçamento dos pés e o direcionamento, vai ter tudo na descrição. Aprenda aquilo para depois vir ver essa parte aqui do vídeo, tá? Pode executar, por favor? Opa, isso. Pode executar. Note, fechou um pouquinho mais as costas, isso, pode manter. Manteve, soprou quando subiu, isso. E aí todo o fundamento se mantém aqui durante a execução, tá, galera? A cabeça fica alinhada com o tronco, ou seja, se eu desço o tronco, minha cabeça desce junto, e não assim, nem assim. Sempre mantendo a cabeça alinhada com o tronco durante todo o movimento, ok? E esse aqui foi a parte 2 do agachamento, o nível 2, aliás. Agora vamos para quem? O Master, Flower, Power e Ultra agachamento com barra livre. Esse aqui já é o nível mais avançado de agachamento. E quando a gente troca de um para o outro? O globet para o barra embaixo a gente troca quando a gente não tem mais peso
para trocar, para segurar no kettlebell. O barra embaixo a gente vai trocar quando? Quando nós não conseguimos mais adicionar carga. Um detalhe é que eu falei isso apenas de anilha, mas o agachamento Globet embaixo também pode ser feito com halteres. Ou seja, quando a gente chega no nível que não consegue mais adicionar peso no agachamento com barra embaixo, a gente coloca agachamento com a barra com a barra em cima, tá? Porque aqui a gente pode colocar muito mais carga mesmo. E toda essa trajetória, desde o Globet até o agachamento com barra embaixo, vai servir para fortalecer nosso transverso de uma forma incrível, para que a gente consiga suportar esse peso que vai vir na barra. Muita gente por aí vai lá treinar, e aí sente dor na lombar e já recorre a quem? A cinta. Galera, cinta é muleta. Muleta quem precisa é quem está doente. Beleza? Então, inicialmente a gente não coloca a cinta no agachamento. Quando a gente deve usar a cinta? Quando a gente está lidando com exercícios extremamente pesados, tá? Extremamente pesados. E o que é um exercício extremamente pesado? Eu tenho 70 quilos. Se eu vou fazer um agachamento com 130, 140 quilos, isso é um exercício extremamente pesado. Atualmente eu agacho com 100 quilos, não uso cinta. Por quê? Porque eu fortaleci meu core para que ele suportasse isso. E esse é o erro dos iniciantes. Não fortalece a base. Como? Progredindo. Globet, barra embaixo. Depois passa para barra nas costas. Tá bem? Vamos agora para o fundamento do agachamento com barra nas costas. Pode ir, Juju? Fundamentos muito interessantes, tá, galera? Prestem bastante atenção. Quando você vai segurar aqui a barra no agachamento, você primeiro posiciona um pouquinho distante, quase nada. Isso, segura com firmeza, consegue segurar assim? Perfeito. Segundo detalhe interessante, pode sair daí, por favor. Pronto. O posicionamento da barra vai ser sobre os trapézios, galera. Sobre os trapézios, nunca sobre a cervical. E olha isso aqui, que detalhe interessante. Vou até mostrar aqui para vocês com o meu corpo, tá? Quando a pessoa vai fazer o agachamento com a barra nas costas e faz isso aqui, ó, quer dizer que ela não está tendo mobilidade de ombro. E se ela não tem mobilidade de ombro e faz isso, a coluna vai tender a se curvar. Ela não está fazendo isso, ela está mantendo alinhado. E isso aí é o padrão universal de agachamento com segurança. Nunca deixar os cotovelos irem para trás, sempre deixar eles alinhados com o tronco. Desceu, alinhado com o tronco. Subiu, alinhado com o tronco. E aí ela vai fazer agora o agachamento. Espaçamento dos pés no agachamento. Tem o vídeo já na descrição. Veja esse vídeo, porque isso aqui é apenas para você ter a noção básica dos exercícios, da progressão que você vai fazer neles, tá? O agachamento dela aqui tá perfeito. E esse aqui foi o segundo exercício, o agachamento em si, que é o exercício para trabalhar nossas coxas de forma eficaz. Muito bem, Ju? Parabéns. Exercício número 3. No exercício número 3, normalmente vamos trabalhar o posterior da coxa, quando já acabamos a série de coxa em si, tá? Acabada a série de coxa, que você pode utilizar outros exercícios além do agachamento, como por exemplo, a mesa extensora, perdão, a cadeira extensora, ou até mesmo outro exercício menos complexo, como um leg press. No início, tá bem? No início não é interessante utilizar leg press se você não tiver a força do core, porque quando você for executar o leg press, quando o peso estiver descendo, você vai estufar a barriga. Notem isso. Se você for executar o leg press no começo e a barriga estufou durante a descida do peso, você não pode fazer leg press ainda. Fortaleça primeiro essa musculatura do transverso, depois, posteriormente, você vai passar para o leg press. Isso é interessante. Vou agora fazer uma parte 3 só complementar mesmo sobre o exercício do transverso para você passar para esses exercícios. Mas vamos lá. Terminado o exercício de coxa, tá? Que depois do agachamento, que ele é o fundamental, tá? Primeiro tudo, agachamento. Depois você pode fazer uma cadeira extensora ou até mesmo um leg press, como eu mencionei. Aí parte para o exercício de posterior da coxa. O posterior da coxa vai iniciar com qual exercício? 7? Depende bastante. Se você não tiver nenhum tipo de desvio postural que vai impedir você de fazer uma cadeira extensora, cadeira flexora, perdão, você pode fazer ela sem problema algum. Ou você pode fazer também uma mesa flexora, mas não no primeiro mês, tá? Tenta evitar ela no primeiro mês. Uma mesa flexora, se você não empinar muito o bumbum, que tem vídeo sobre isso também, onde? Na descrição. Veja a descrição desse vídeo, ok? Então, inicialmente você pode trabalhar com a cadeira flexora. Mas tem uma ressalva muito importante aqui para vocês. Se você for uma pessoa que tem um posterior da coxa, musculatura de trás da coxa, muito encurtada, a cadeira flexora não deve ser feita, tá? No começo. Porque a gente trabalha aqui, galera, para corrigir
esses problemas, tá? Inicialmente. Então, primeiro você vai corrigir esse encurtamento e depois você vai passar para algum exercício. Mas tem uma ressalva muito interessante para trabalhar o posterior da coxa. Mesmo se você tiver encurtamento no posterior da coxa, você pode fazer variações de stiff. A depender do seu quadro, tá, galera? A depender do seu quadro. Se você for uma pessoa que tem hérnia, no começo, primeiro fortaleça bem o transverso. Depois você começa a fazer exercício para posterior da coxa, como as progressões do stiff. E quais são essas progressões do stiff, sabem? É agora que vocês vão ver elas. O primeiro deles é o bom dia, ou good morning. Meu inglês é uma merda. Segura, por favor. Que a Juliana vai demonstrar para vocês, tá? Segurou o peso aqui em cima, como no agachamento que eu demonstrei anteriormente, tá? Você vai fechar bem as escápulas aqui atrás e manter elas fechadas. Após manter as escápulas fechadas, posicionamento do pé. Ó, galera, mesma distância da linha do quadril. Esse aqui é meu quadril, ó. Essa da cristílica, perdão. Mesma distância da cristílica. Aqui não, por enquanto, tá? Manteve aqui, pé ligeiramente apontado para fora, só um pouquinho de nada. Assim não, só um pouquinho de nada. Pronto. Você vai descer mantendo sua lombar preservada. Aliás, todas as curvaturas da coluna preservadas. Pode executar, por favor, Juliana. Ó, curvaturas preservadas e ela consegue executar o movimento com perfeição. Mantendo sempre quem? As escápulas travadas. Aqui, galera, é o mesmo princípio do agachamento. A gente começa com um pezinho aqui na frente para trabalhar esse fechamento das escápulas. Justamente para potencializar a força de trapézio médio inferior e romboides, que eu já mencionei no vídeo de treino de superiores. Após a pessoa conseguir uma boa execução aqui e já conseguir não ter um peso suficiente para segurar aqui a força, ou até mesmo a falta do peso, você vai passar para quem? O good morning com a barra atrás. E aí a pessoa vai executar o mesmo movimento, tá? Posicionou os pés e travou as escápulas e executa, tá bem? Quando a gente vai trocar agora para o stiff propriamente dito, começa ali com kettlebell, depois, ou anilha, tá, galera? Pode ser uma anilha também. Depois, good morning com a barra atrás. E após isso, você vai fazer o stiff propriamente dito. Quando você já não consegue adicionar mais peso aqui, porque, obviamente, tá? Se você colocar muito peso aqui e isso aqui rolar pra frente, já era. Você morre. É -1. Você papoca. Tá bem? Aliás, vamos colocar aqui pra trás, por favor. Vira aqui pra câmera. Perfeito. Ó. O posicionamento da barra, inicialmente, ele tende a ser aqui, tá, galera? Mas no good morning é interessante você posicionar a barra em cima dessa linha aqui das escápulas, tá bem? Consegue posicionar aqui? Bem aqui em cima dessa linha das escápulas. Por quê? Porque justamente essa força de a barra rolar para frente, esse perigo, aliás, da barra rolar para frente é real. E se acontecer durante o seu treino, você pode ir dessa para melhor muito rápido, tá bem? E você quer ficar aqui, na pior. Pode soltar? Perfeito. Agora o terceiro nível é quem? O stiff, galera. É hora do poderoso. Segura a barra, mais ou menos. Posiciona os pés. Segura a barra, não adianta que suas mãos não batam na sua coxa, tá? Tem que ficar um pouquinho na lateral, ok? Para quando você descer, suas mãos não rasparem no seu joelho. Elas tem que ficar assim, ó. Passar na lateral e subir. Porque durante o stiff, a barra vai literalmente raspar na nossa perna, praticamente. Ó, manteve aqui as costas fechadas. Lembra, galera? Costas sempre fechadas aqui. Cabeça em neutro. Executou o movimento. Inspirou na descida, soprou na subida e voltou. A barra vai praticamente raspando na sua perna durante todo o movimento. Porque se você colocar a barra muito longe das pernas, a sobrecarga na coluna lombar vai ser muito maior, tá? Vai ser enorme. Logo, você pode acabar sofrendo muito se você tiver uma hérnia. Sobretudo se você for iniciante e tiver essas musculaturas aqui enfraquecidas. Então, tome muito cuidado. Nunca faça logo de cara o stiff se você for completamente iniciante. Porque, de repente, você pode ter um quadro de propensão de dor propensão de lesão aqui na coluna lombar e nem saber disso e acabar sofrendo essa lesão. Tudo bem, Juliana? Muito obrigado. Pronto. Então, esse foi o, entre aspas, terceiro exercício, que é o de posterior. Após o posterior de ombro, você vai trabalhar a panturrilha. E para esse de panturrilha, não tem muito segredo, tá, galera? Não tem segredo algum. Simplesmente você vai trabalhar com a flexão plantar em si. Mas tem sim um detalhe técnico muito importante que você deve saber sobre o treino de panturrilha. E você vai ver agora. No treino de panturrilha tem um detalhe muito importante. E isso aqui você vai levar para a panturrilha que você for treinar em qualquer lugar, em qualquer máquina que for, tá? Olha isso aqui.
Quando nós subimos, sobe por favor, ó, nosso pé tende a ser jogado para fora, ou seja, fazer esse movimento aqui de ser jogado para fora, que é o movimento de supinação, aliás. Então, para evitar esse movimento de supinação, nós jogamos toda a força no primeiro e segundo dedo. Ou seja, é só que você fazer o seguinte, quando você subir, coloca toda a força no dedão. Se apoie inteiramente no dedão, para seu pé se manter alinhado, ok? E não promover desvios posturais se você já for propenso, porque a maioria do desvio postural e das dores no joelho começa no pé. Então, se você começar a treinar e tá movimentando o pé errado, seu joelho, a longo prazo, pode começar a doer, tá? Então, vamos lá. E quando vai descer no movimento, desceu, a gente tenta fazer o outro movimento, que é o de pronação. O pé tende a rodar para dentro, tá? Para dentro assim. E para evitar isso, nós colocamos a força no mindinho. Subiu, colocou a força no dedão, desceu, colocou a força no mindinho. Vai transferindo para manter o pé sempre alinhado. E aqui no plano médio, você pode manter a força normal no pé, bem distribuída. Aí é o mesmo ponto. Subiu, força no dedão, desceu, força no mindinho. No começo vai ser bem difícil de encaixar isso em todos os exercícios, principalmente se você já tem um vício, né, em treinar de forma errada, mas isso aqui é uma coisa que você deve começar a praticar, deve fazer parte do seu treino, esse pequeno momento técnico, tá? Para você subir, jogar a sua força no dedão, ok? Com isso aqui, você vai manter o seu fortalecimento da panturrilha eficaz e vai conseguir potencializar ainda a postura normal, a postura neutra do seu pé, ok? Então essa aqui é como você vai treinar a panturrilha de forma eficiente em qualquer máquina, beleza? Então esse foi o vídeo de treino de inferiores. Fique agora com algumas dicas muito práticas. Porque iniciantes não devem, cara, não devem dividir o treino, tá? Ah, vou dividir o treino de inferior entre coxa, glúteos e posterior. Ah, vou dividir o treino de superior entre bíceps, tríceps, deltóide, peitoral, dorsal. Cara, presta muito atenção nisso aqui, tá? Meu filhão. Olha isso aqui. Consagrado, abençoado. Olha só. Quando somos iniciantes, nosso principal desafio é conseguir nos movimentar com eficácia, com sinergia nos movimentos. Ok? Nos movimentar de forma clara e coesa. Tu acha que o iniciante que está agora começando, que tem milhões de encurtamentos, tá? Milhões de musculaturas fásicas que tem que ser fortalecidas, tu acha que ele tem a capacidade neurológica, fisiológica e coordenativa para poder separar o treino assim? Tá? Isso aqui é só uma reflexão inicial, porque não é só por isso não, tá? Não é só por isso. Iniciantes têm um número de séries no treino muito reduzido. Muito reduzido. Eles devem ter um treino bem reduzido mesmo. Ah, exemplo, 6 séries para coxa, 4 séries de posterior, 3 séries de panturrilha, 3 séries de bíceps, 3 séries de tríceps, 5 séries para peito, 6 séries para costas. Os iniciantes têm esses padrões, tá? Às vezes até menos, para que eles consigam o quê? Começar a se desenvolver. Para que eles venham começar a se desenvolver. Não estou dizendo que separar o treino é simplesmente errado. Estou dizendo que para iniciante não é ideal, não é preciso, não é necessário. O cara que tem 6 séries para coxa, 4 para posterior, 3 para panturrilha, porque ele vai dividir o treino. Ah, mas serve só um personal e prescreveu outra coisa para iniciante, outro modelo, o cara divide glúteo, porque ele tem tantas séries assim no treino dele se ele é iniciante. O cara que mal aprendeu a se mover, que estava acostumado, iniciante sedentário, estava acostumado a sentar apenas para cagar, para comer, para urinar. O cara mal saiu do berço do movimento e tu quer o quê? Fazer ele treinar pra caramba, fazer ele sentir o músculo. É erradíssimo. Existem níveis para ele treinar, tá? O nível iniciante, supondo aqui que é o nível 1, nível 2, e tu quer passar o cara pro nível 7 de cara. Sabe o que vai acontecer se tu fizer isso? Ao invés dele ir pro nível 3 de bonitinho, ele vai ir pro nível 3 forçadamente. Ele tá no nível 2 aqui, tu dando treino de nível 7, ele não vai pro nível 8. Não vai, queridão, ele não vai pro nível 8 agora. Ele vai pro nível 3. Só que ele vai pro nível 3 com um déficit bem maior do que ele teria se ele realmente seguisse uma progressão linear, uma progressão estruturada. Quando a gente está no nível 2, o treino que a gente tem que fazer é um treino de nível 2 para evoluir para o nível 3. Do nível 3 para o nível 4.
Assim, nosso corpo vai se adaptando progressivamente e não tentar enfiar uma progressão no cara que ele não está preparado para receber. É sobre isso. O cara está preparado, o organismo do cara está realmente adepto para receber aquele estímulo, aquele total de volumes que tu coloca lá pro treino dele. 8 séries para coxa, isso é coisa de intermediário. Para posterior da coxa, perdão. Isso é coisa para intermediário, tu vai lá e encaixa isso no iniciante como se ele fosse intermediário. Tu tá tirando o potencial de evolução dessa pessoa. Lamento, tá? Lamento. Enfim, esse foi o adendo final sobre por que não dividir o treino.